Tá Bom ao vivo já? dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Bom dia, meu Professor povo. Rafael, estamos aqui como prometido, né? A gente havia comentado de fazer essa live para conversar um pouco sobre atividade física para autistas, né? E com o professor Fábio Andrade, como prometido, né? Fui buscar ele em casa aí. E seu bom dia aí, professor Fábio. Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Eu só vou sossegar quando essa live bater o recorde da Marília Mendonça, viu? São 3 milhões, né? Poxa. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar aí, porque o homem quer muito, né? Ah, Bem, pessoal, eu e o professor Fábio, nós trabalhamos no SESC Fortaleza, e lá a gente desenvolve esse trabalho com pessoas com deficiência. A gente escolheu um tipo de deficiência, né? No caso, que é um transtorno, no caso do autismo. Mas lá a gente trabalha com diversos tipos de deficiência, um projeto gratuito que o SESC oferece à comunidade. E lá nós temos diversas diversidades de deficientes, diversos tipos de atividade que a gente propõe e faz com pessoas com deficiência, né? Inclusive, a gente tem as modalidades de aerobike, né? O spinning, como alguns conhecem, o treinamento funcional, natação, e, e o cargo-chefe da gente lá é os sábados, né? Onde a gente atende um público bem grande de pessoas com deficiência, somando das pessoas com deficiências aos pais, são atendidos em torno de 300 pessoas, né? E então é de lá que a gente trouxe essa vivência, né, para a gente conversar um pouco com vocês. E aí, professor Fábio, quer falar alguma coisa sobre o projeto, a sua visão do projeto? cara, eu acho que é um projeto que realmente tem transformação na vida de muitas pessoas, né? Um projeto que tem muitos alunos. Eu acho que é diferente da maioria dos projetos que tem aqui no Ceará. A gente oferece uma gama de modalidades maior, né? Geralmente, os projetos que a gente conhece são sempre voltados para atividades aquáticas, né? E o nosso, eu digo nosso porque a gente se sente parte, né? Então, o nosso, ele tem essa questão das modalidades serem mais variadas, né? A gente tem o treinamento de força, que é o funcional e a musculação, e além disso, a gente tem o spinning também, né? Então, acho que a questão da quantidade de alunos também, a nossa capacidade de atendimento é muito boa também. Acho que todo mundo deveria conhecer esse projeto se tivesse a oportunidade. E o legal é que a gente também dá destaque ao projeto, porque a gente tem o fim, o objetivo real, né, inserir, né, a inserção da pessoa com deficiência dentro da sociedade, porque, para quem não conhece, assim, as atividades, elas ocorrem em meio às atividades regulares do SESC, né? Então, as pessoas que convivem, que vêm, elas conseguem identificar e ver que a pessoa com deficiência, não é o coitadinho, não é o bichinho, olha, ele tem uma deficiência. Pelo contrário, ele vê a capacidade que ele tem, as atividades, como ele desenvolve. Muitos de lá começam a criar esse gosto pela atividade física e se tornam atletas, apesar da gente não ter esse caráter, né, de desenvolver a competição. É muito mais essa questão social mesmo. E então a gente vê isso tudo. Então a sociedade ela consegue enxergar de outra forma, né? A pessoa com deficiência. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa questão de coitadinho, bichinho e tal, acho que isso não cabe mais, já tá bem, já tá bem obsoleto, tá bem ultrapassado, né? Na verdade, a palavra de ordem pra gente é oportunizar, né? Eu acho que a gente tem que entender que nós precisamos dar oportunidade
né, para que essas pessoas possam se inserir onde elas quiserem, né, enfim, seja para ser atleta, seja para se inserir na sociedade, enfim. Eu acho que a palavra é oportunizar, é dar oportunidade mesmo. Não tem esse lance de coitadinho, não. Pelo menos comigo, não. No final das contas, a gente mesmo, né? A gente, todos os professores que estão envolvidos no projeto, né? O projeto não é formado nem só por mim, nem só por professor Fábio, né? A gente tem diversos profissionais que se Sim, dedicam às atividades, né? E aham, então ninguém fica julgando ou coitadinho, não. A gente vai dentro da necessidade que ele tem e exige e cobra como qualquer outra pessoa, né? exatamente. Ah, se for pra brigar, se for pra cobrar, a gente vai cobrar, entendeu? Tem essa de coitadinho, não. Bem, a gente trazendo um pouquinho para quem está assistindo agora, assim, a gente não vai, para quem está assistindo, vamos Deixa eu só te deixar perguntar bem uma claro. coisa, deixa eu só te interromper uma coisa. Pode ser? Pode, Como é que tá a tua situação aí na quarentena, velho? Tá fazendo o quê? Mal pergunte. meu irmão, cara, é um desafio todo dia, né? É um Aham. desafio todo dia. A É porque tu tem gente, criança em casa, é mais complicado, né? quem tem criança em casa, tem que dar o jeito, né? Dar os pulos, tem que fazer, tem que brincar, né, com a criança. Aí tem hora que eu estudo, aí tem hora que eu faço o velho nada, né? Aham, Nada assim, né? Produtivo, que eu quero dizer, né? Às vezes só assistir aham. filme, ficar com a família, né? Inclusive, a minha bebê nasce agora dia 27, né? Ah, legal. Mais um membro da família, então a gente vai se virando nos 30. E É como isso é que tu aí. tá por aí também? Eu tô te perguntando porque a gente vai. Acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso depois também, né? Sobre atividades para fazer em casa, né? Sobre essa questão da quarentena aí, né? Legal. E Cara, super pra indico, mim e, Ah, e desculpa, super pode falar. indico aquele vídeo lá que tu fez, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o autismo, né? Mas Uhum. acredito que seria bem interessante, assim, era um tipo de atividade que atiçaria a curiosidade, né? Aham. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo no Instagram, né? Apesar de que foi só um, tô ainda na fase de construção de mais vídeos. É sobre atividades em casa, né? Atividades para fazer em casa com material acessível. Mas assim, eu te perguntei porque justamente por isso, né? Porque eu pensei que a gente poderia pincelar um pouquinho sobre isso depois. Para mim, o mais difícil está sendo acordar cedo e cortar o cabelo, cara. Acordar cedo tá difícil, viu? Acho que todo mundo tá tendo problema com sono aí. Mas E é cortar verdade. o cabelo aqui tá enorme, né? Tem que procurar um lugar aqui para cortar. Assim. É. Aí depende da coragem também, viu, Fábio? Porque se tu que tiver coragem, aqui em casa quem cortou meu cabelo foi a Branquinha, né? Eu arrisquei, né? Branquinha, corta esse cabelo aí Rapaz, e tudo, né? E deu certo, tá bom. Dá pra enganar, ó. então, né? Eu sou seu amigo, não posso falar não. Ô, cara, que é isso. Tô brincando, tá legal, tá bonito. Mas eu acho que eu não tenho essa Ah, coragem, não. Acho que eu vou esperar um pouquinho. sim, Fabinho, aí assim, eu queria que deixar bem claro para quem está assistindo que a gente não vai focar na parte científica do transtorno, os tipos de transtornos e essa base científica. O que a gente vai falar é sobre a atividade física, né? E como essa atividade física auxilia as pessoas com autismo no trabalho que a gente desenvolve, né? Porque Uhum, depois a gente vai deixar bem claro que cada pessoa, independente se deficiente ou não, tem o seu aspecto individual. Exemplo, eu e o Fábio não podemos fazer o mesmo treino, porque tem um aspecto individual. Entre autistas, também vai existir a mesma situação. Pode ser que com atividade eu claro. consiga ter uma boa aceitação, né, no desenvolver da atividade, mas com um, mas o outro já não foi bem assim. Então a gente tem que, na verdade, depois a gente vai ter um momento para falar sobre isso, dar o Ixi, deu uma travada aqui. Travou.
Mas foi, Ah, é normal. deu certo. Aí, Fábio, eu queria ver contigo se tu poderia deixar, assim, falar um pouquinho do transtorno, né, para quem está assistindo, de uma forma bem breve e Uhum. simples, para que a gente possa iniciar nosso. Então vamos lá. Essa questão do que tu falou de que ninguém é igual a ninguém, né? Sobre a individualidade biológica, isso é altamente importante. É uma coisa que é muito falado dentro da educação física, né? Que esse termo individualidade biológica, ele traduzindo em palavras mais simples, ele quer dizer que nenhum ser humano é igual ao outro, né? Então, e dentro do transtorno do espectro autista, isso é mais forte ainda, né? É justamente por conta disso tem esse nomezinho espectro, né? Porque o autismo ele se manifesta de diversas formas em cada indivíduo, fazendo com que nenhum deles seja igual, né? O TEA, o transtorno do espectro autista, ele dentro do DSM-5, que é um manualzinho um manualzinho não, que ele é enorme. É um manual que lista, né, que ele cataloga os transtornos e as doenças mentais, ele é colocado como um transtorno de neurodesenvolvimento, ou transtorno de desenvolvimento, né? Justamente porque ele se manifesta, é uma condição que tem início no período de desenvolvimento, geralmente antes dos 3 anos, né? Enfim. E aí, esse transtorno, ele geralmente, na verdade, para se ter o diagnóstico, ele afeta a comunicação social, a interação social, né? E geralmente ele tem a presença de padrões restritos, né? Ou movimentos estereotipados, né? Aquela questão de padrões repetitivos, interesses, atividades bem restritos mesmo, né? E além disso, essas são as características para se ter um diagnóstico, né? Mas além disso, a gente consegue ver outros padrões, outras características, como a dificuldade de fala, alguns têm, né? Aquela dificuldade com a mudança de rotina também, que é muito comum. A gente tem algumas pessoas que têm a seletividade alimentar, né, que é a dificuldade com algum tipo de alimento, ou a preferência por algum tipo de alimento, seja na cor, seja na textura, né. Muitos autistas também têm problema com sono, como a gente falou, né, como a gente falou em relação a nós, né, muitos autistas Uhum. têm essa dificuldade com sono, né? A questão dos movimentos estereotipados, ecolalia, né? O repetir a fala, enfim. E o autismo também, ele dentro desse mesmo manual, ele é descrito em 3 níveis, né? Antigamente se falava muito em níveis de severidade, mas eu não sei se ainda se usa esse termo, né? Geralmente eu escuto as pessoas falando mais em níveis de gravidade, inclusive no próprio manual fala níveis de gravidade, né, que são nível 1, nível 2 e nível 3, e eles são definidos de acordo com a quantidade de apoio que o aluno precisa, né, que o indivíduo precisa, na verdade. Desde pouco, médio ou grave, ou muito apoio, né, apoio substancial, como eles falam. Enfim, é basicamente isso. Acho que todo mundo que está aqui deve conhecer um pouquinho sobre o autismo, né? Já Legal. são 3 milhões de pessoas na nossa live, então, enfim. Então, assim, a gente, a gente encontra bem notório, assim, essa questão dentro das nossas atividades físicas, né? Essa questão dos níveis, né? Do transtorno. E aí também tem as nuances, né? As dificuldades que a gente Sim, pode encontrar também ligado a isso. Porque às vezes a gente tem autistas que, que ele tem essa dificuldade da fala, né? De não se comunicar, né? De forma verbal, né? O uso da fala, uhum, mas em compensação, eles são excelentes na atividade física. O que a gente propõe, eles fazem sem dificuldade claro, nenhuma, a não ser pequenas correções que a gente faz, né? sim. Essa questão e o engraçado é que é, cada característica dessa, cada padrãozinho desse, também tem vários padrões, né? A gente tem o aluno que tem dificuldade com a fala, desde aquele que não fala, o não verbal, até dificuldade em alguma sílaba, em alguma letra, né? E a gente vê, assim, diversas nuances mesmo em relação a cada característica. É justamente por isso que não dá para dizer que não dá para dizer que alguém é igual a alguém, né? Que nenhum autista é igual ao outro. Porque aí, às vezes,
assim, às vezes é muito comum as pessoas, acho que é natural de todos nós, Uhum, esperar às vezes uma resposta pronta, né? Então talvez a sim, pessoa chegue aqui e diga, os professores vão falar sobre atividade física para autista e talvez queira que chegue uma cartilhazinha, né? Como que aí é totalmente diferente de uma cartilha falando sobre um embasamento certeza. científico, das pesquisas e tudo. E aí você consegue proporcionar uma cartilha, né? Mas para atividade física isso daí já não cola, né? De jeito algum. Na verdade, para qualquer situação envolvendo pessoas com autismo, claro, para atividade física, cara, não tem receita de bolo, não tem, não tem cartilhazinha que dê certo para todo mundo, não. Eu acho que o padrão é o que você tem que fazer é observar realmente, né? Observar o comportamento, observar como o aluno reage em diversas situações, como ele atende comando, enfim, como ele se relaciona com a família, o que é que ele gosta de fazer, qual é o interesse que ele tem. Eu acho que não tem, não tem muita receita de bolo, não, cara. Tem que A observar e gente, aí analisar qual a melhor forma de agir, né? assim, a gente, até para a gente também, mais uma vez, esclarecer algumas coisas, lá no projeto do SESC, né, que nem a gente Uhum. falou, a gente não separa, não, a gente só atende esse público, só atende aquele público. Então, o que acontece? Como é que a gente faz essa seleção, né? A pessoa procura a gente lá no SESC, através dessa procura, a gente faz uma pequena avaliação de acordo com a modalidade que ele tem interesse de fazer. Aham. Então, quando o Fábio fala que tem que identificar, você tem que ver se aceita comando, se executa o movimento, baseado nisso, né? Também, nessa questão da avaliação. Quando a gente está no SESC, a gente faz essas avaliações, identifica qual que seria a modalidade mais interessante e tenta encaixar aquela pessoa dentro daquelas atividades, não é isso, Fábio? Também, também. Eu falo essa questão de você observar e entender mais sobre o indivíduo também como uma questão de avaliar. Eu acho que a primeira avaliação que a gente tem que fazer é observar, entendeu? Eu falo mais em saber como você vai lidar com aquele aluno, como você vai agir, como você vai é, planejar as suas atividades em relação àquela pessoa também, né? Não só em questão de colocar em determinada turma, como a gente faz lá no SESC também, mas em relação a você saber como agir. Eu acho que a primeira avaliação é observar mesmo. Justamente por isso, por essa questão de, assim, posso estar sendo redundante, mas, mais uma vez, citar que ninguém é igual a ninguém, né? Enfim. Mas é isso aí. Aí, ô Fabinho, eu queria ver se a gente consegue apresentar para as pessoas que estão assistindo Aham. se existe alguma restrição. Assim, existe alguma restrição hoje, né, para a pessoa com autismo em questões da atividade física, de fazer atividade física, de fazer um exercício físico, sabe, me Aham. informar, tu pode trazer para a gente alguma ideia? Cara, eu acho assim, mais uma vez, né, o que a gente está falando aqui não é nada, não são dois experts na área, né? Mas. E assim, não é verdade absoluta, mas é uma opinião minha, né? Eu acho que em relação a pessoa com autismo fazer atividade física, realizar uma atividade física, eu acho que você deve ter mais propriedade que eu para falar sobre os benefícios da atividade física no geral, né? Já que você é especialista na área, né, na fisiologia e tal. É, quer falar um pouquinho sobre os benefícios e depois eu levo para o lado da restrição? Não, fala, complete aí, que depois eu tento. É, enfim, eu acho que a atividade física ela traz benefícios para todo e qualquer ser humano. Isso é um consenso já, né? Eu acho que isso aí já está claro para todo mundo, né? Que a atividade física ela tem diversos benefícios para qualquer pessoa, né? Seja quem for, vai ter algum benefício com a atividade física, desde que ela seja bem planejada, desde que ela seja bem estruturada. E a pessoa com autismo ela, assim como qualquer um, ela tem um cérebro, tem dois pulmões, tem um coração, tem dois rins, então ela é igual a todo mundo no sentido anatômico, né? Então, a atividade física ela também tem benefícios para a pessoa com autismo. A diferença é que o cérebro da pessoa
com o TEA, ele é um pouco, ele tem uma configuração um pouquinho diferente, ele age de maneira diferente em algumas situações. Então, além dos benefícios que a gente tem para todo mundo, que é o controle de peso, o controle do colesterol, glicemia, você tem melhora na função muscular, articular, e enfim, se eu for a gente vai passar aqui uns 2 dias falando, né? Mas para a pessoa com autismo, além de todos esses benefícios que tem para todo mundo, eu acho que é interessante a gente falar da questão dos comportamentos, dos movimentos estereotipados, a atividade física ela traz melhora no foco, na atenção, é, questão do bem-estar, da afetividade, né? Eu acho que tudo isso é muito, muito importante para a pessoa com autismo. Era exatamente isso que eu ia agregar, porque assim, o que acontece? Aham, Muitas vezes a família, né, a família, o próprio pai, ele acaba tendo um pouco de preconceito de achar, por exemplo, vai para TO, vai para o psicólogo, vai ser todo o fono, então vai para todos os profissionais, a equipe multidisciplinar, para assistir ao filho, mas acaba tendo um certo preconceito e um receio sobre a atividade física, muitos por conta, ele tem o movimento estereotipado, ele vai fazer atividade física. Então, quando eu aham, levantei essa questão, é justamente para quem estiver assistindo, né, e, e puder também compartilhar, entender justamente isso, que a atividade física para a pessoa com autismo ela não tem restrição. A gente vai ter o mesmo cuidado e controle claro. como qualquer pessoa que vai fazer uma atividade física. E os benefícios, você citou muito bem, não precisava nem que eu falasse, né? Mas, enfim, todos esses benefícios vão ser agregados, né? Além das outras características que podem ser agregados, como também para o público idoso, que é a questão do convívio social, né? Sim, Porque às vezes antigamente acontecia bem mais. Hoje, por conta de toda a assistência da pessoa com deficiência, melhorou mais. Mas antigamente a família ela tinha até um certo receio de tirar o filho de casa, porque podia ser que ele se alterasse, podia ser que tinha não, ele ainda tem, cara. Ainda tem muita gente que tem esse receio, né? Enfim, né? acha que não é capaz, ou acha que dá trabalho, enfim. Exatamente. Inclusive, assim, a gente às vezes vê que a gente convive, assim, mas eu vou falar sobre o projeto, né? Porque, enfim, Aham, é onde a gente tem a experiência, né? Muitas vezes a gente vê isso quando a gente conversa com os pais, né? Tanto um certo receio do pai, às vezes ele chega lá para natação. E aí como professor, a gente identifica o potencial do aluno e diz assim, olha, ele pode fazer o treinamento funcional. A própria mãe diz, não, professor, acho que não dá certo, não, por conta disso, por conta daquilo, porque ele é assim, é porque ele é assado, né? E também acontece da família também ter um preconceito, né? A gente também vê alguns relatos de um caso de um aluno da gente, depois a gente vai até mais na frente conversar sobre isso, uhum. que a mãe Já sei quem diz é, já. né, que a Já mãe sei quem é. diz que a família diz assim, você deveria ficar em casa com essa menina, porque tu já tá com uma certa idade e ela não faz nada mesmo, né? E ela tem autismo, né? Então, Uhum. quando a gente fala sobre isso, sobre a atividade física, de não ter restrição, é justamente para que quem está assistindo identificar e ver isso, ver esse potencial que vai beneficiar o filho, né? Sim. Essa questão tu falou do social, né, do convívio social, eu acho que é uma das coisas mais importantes mesmo. Eu acho que a educação física, ela não é só movimento, né? Ela não é só movimento. A educação física, ela também é educacional, ela tem um viés educacional, né? Ela é educacional no sentido que eu falo de convivência social mesmo, de interação, de criar vínculos, de gerar amizades, né? De você
ensinar certos padrões sociais, no sentido de ensinar a criança a dar um bom dia, ensinar a criança a dar uma boa tarde, pedir com licença, esperar a vez do outro. Eu acho que tudo isso entra no aprendizado também em relação à educação física. A educação física não é só movimento, né? As pessoas acham que ela não vai aprender certo movimento. O meu aluno vai para natação, mas o meu filho vai para natação, mas eu acho que ele nunca vai aprender a nadar. Já ouvi muitas mães falarem isso para mim, meu filho nunca vai aprender a nadar. Por que será? Por que eu estou deixando? Eu acho que eu vou pensar em desistir. Estou pensando em desistir porque eu acho que meu filho nunca vai aprender a nadar. Mas assim, será que o aprendizado do nado em si, a técnica do nado, será que é o mais importante? Entendeu? Claro que é importante. Você está na natação para aprender a nadar, claro. Mas será que o processo não é mais importante do que o resultado? Né? É, será que o indivíduo, né, com autismo aprender a, a, a se salvar, sei lá, caso aconteça algum acidente, né, ele aprender a deslocar de um lado para o outro da piscina, ele fazer amizade dentro da aula, ele gerar vínculo afetivo com o professor, com a modalidade, com o ambiente, com os colegas, né? Será que ele melhorar o equilíbrio, os fatores psicomotores, tudo isso, será que isso não é mais importante do que o aprender a nadar, do que fazer o movimento propriamente dito, entendeu? É a mesma coisa que eu colocar uma pessoa com autismo na musculação e querer que ele fique forte, que ele fique bombado, né? Tipo, cara, será que é o mais importante, né? Será que não tem outros benefícios por trás, assim? Será que a base não é melhor do que o topo nesse caso? Né? Enfim. Assim, eu acho que até a gente já poderia até puxar para esse assunto, porque, exemplo, quantos casos que a gente poderia citar, assim, de alunos que estão com a gente há muitos anos, e não sai daquele nível de desenvolvimento donado, né? Donado. Mas Uhum. se você for fazer uma reflexão de como ele entrou e como ele está hoje, aí era outros 500, né? Por quê? Porque no início ele entrava, ele não queria conversa com o professor, ele não queria interagir com a turma, e Uhum. não tirava o pé do chão. Hoje ele pelo menos Tinha desloca já. dificuldade para entrar na piscina, né? A questão de precisar de ajuda e hoje não precisar mais, enfim, tudo isso E, e, e isso aconteceu pela questão da persistência do pai, né? Porque se for o pai chegasse assim, meu filho não faz nada mesmo, eu vou ficar em casa, né? Uhum. E da gente tentar desenvolver estratégias, né? Que pudesse fazer com que ele pudesse ganhar um pouco de evolução dentro do que a gente imagina, né? De evolução. E aí eu queria até aproveitar para a gente já puxar para um outro ponto, que é como a gente pode desenvolver essas atividades, né? Como essas atividades elas podem ser desenvolvidas para que possa trazer a atenção da pessoa com autismo para desenvolver a atividade física, né? Porque às vezes a pessoa, como você falou, pensa que a atividade física é um movimento, mas às vezes esse Uhum. movimento não é pelo falar ou pelo meu gesto. Talvez eu, no caso, com uma criança, né? Vamos pensar como uma criança. Se eu pedir assim, vamos correr, talvez ela. É muito chato, não vou querer correr, né? Mas se Aham. você der uma bolinha para ela e dizer, tentar ela ser mais rápido possível, deixar essa bolinha em tal canto, então ela tá, ok, correndo, só que é como uma brincadeira, né? E aí eu queria que Sim. a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu falei no começo, né, que a pessoa com autismo ela é igual a todo mundo no sentido anatômico, mas que tem uma certa diferença no funcionamento do cérebro, né? Eu acho que é, como é que eu posso como é que eu posso pensar? Eu acredito que a atividade física, como a gente vê, ela nem sempre é vista da mesma forma pela pessoa com o TEA, né? Por exemplo, eu pegar uma rosca direta, vou dar um exemplo. Para quem não sabe, a rosca direta é esse movimento aqui, ó, né? Tá vendo o fosquinha lá atrás? A rosca direta é esse movimento aqui de bíceps, né? Onde você faz várias repetições, várias séries, né? Pra gente aquilo faz sentido. Pra gente aquilo faz sentido. De repente você sabe por que você tá fazendo aquilo, para que você tá fazendo, qual o resultado que aquilo vai ter. Mas para uma criança ou um adulto com autismo, talvez não tenha não faça tanto sentido. Então, eu acho que o importante é a gente, como você falou da questão da bolinha, de você levar a bolinha a tal ponto. Eu acho que o mais importante é você colocar geralmente desafios
né? Você colocar objetivos para aquela atividade, né? Tipo, ele vai fazer um circuitinho aqui, ele vai fazer 10 pulinhos, sei lá, não importa o que seja, mas que no final tem uma tarefa para ela realizar, entendeu? Para ela saber que conseguiu realizar aquela tarefa, conseguiu realizar aquele desafio que foi proposto. Eu acho que o mais importante quando se planeja uma atividade para a pessoa com TA é você propor desafios, propor tarefas, propor um final. Eu acho que a atividade tem que ter um início e um final, né? É mais ou menos isso. E aí a gente consegue identificar, quando a gente consegue ver isso, quando a gente começa a propor esse tipo de atividade, a gente consegue identificar a evolução deles dentro da atividade, né? E aí a Uhum, gente tem até o caso, não vou citar o nome, né? Lógico, porque a uhum, questão ética, não ficar falando do nome dos alunos, dos pais, enfim, de um aluno da gente que ela só fazia treinamento funcional e passava diversos professores, a gente sempre fazia esses movimentos, né, de troca de professores e pouca evolução dela. Mas quando a gente começou a utilizar uma ferramenta um pouco mais lúdica, né, para proporcionar essa atividade, aham, ela conseguiu evoluir dentro do que a gente imaginava. Então, hoje, até pelo comando verbal, a gente pede, fulaninha, faz isso. Ela vai lá, identifica a informação e faz sozinha, uma coisa que a gente pegava ela na mão, levava ela até o objeto, às vezes fazia por ela e ela não fazia, né? Então, hoje, sim, só pelo comando verbal ela consegue fazer. exatamente. Eu acho que a explicação está justamente nessa questão da atividade com o final proposto, né? Atividade com um objetivo que seja claro para ela. De repente, o que ela está fazendo hoje faz mais sentido do que o que ela fazia antes, né? E ela teve uma evolução absurda. Eu acho que se a mãe dela estiver vendo a live, ela já vai saber que é ela. Enfim, ela teve uma evolução. é, Se você pensar em tudo que a gente já falou em relação aos fatores, em relação aos benefícios, ela teve uma evolução absurda, né? No sentido social, até mesmo na parte de movimento, de padrão motor mesmo, de atender comandos. Eu já ia falar o nome dela. Eu lembro que antes a gente tinha dificuldade de manter um contato com ela, de conversar, de falar e ela reagir, né? A gente tinha muita essa dificuldade, a gente achava que ela não tinha reação nenhuma, até eu cheguei a ouvir alguns professores, antes de eu ter contato com ela, de dizer que ela simplesmente não compreendia, né? E hoje a gente vê que não é bem assim, ela compreende tudo que está acontecendo ao redor, né? E aí hoje a gente consegue ter esse contato maior, ter essa conversa maior. Eu já cheguei a pedir um abraço a ela e ela me dá, cara. Então, isso é um, e é uma aluna que tem resistência ao toque, né? Ela tem essa dificuldade. Você toca nela e ela já sai um pouquinho, né? Mas ela deu essa melhorada enorme, assim. Eu tenho um outro aluno também, que ele é aluno do Pequeno Cotolengo, que é uma escola que atende pessoas com deficiência e também tem muitos alunos com autismo. É, eu sempre traço um paralelo em relação ao meu primeiro dia de aula lá e assim os últimos dias, né? Até já conversei com a mãe dele a respeito disso. A mãe dele também tinha essa questão de, ah, meu filho nunca vai aprender a nadar, pessoas. Não adianta, vai passar anos e anos e não vai aprender a nadar, né? Mas aí eu lembro que no primeiro dia foi algo que passou por essa questão da observação, né? Foi algo que eu observei. Esse aluno ele tinha muita dificuldade de se aproximar dos outros, né? De ficar perto, de conversar com os colegas, de pegar na mão, né? Ele não tinha isso. Eu lembro que no primeiro dia eu pedi para todos eles sentarem pertinho da borda, assim, pertinho da borda, não, na borda, né? Pertinho do outro. E ele simplesmente se recusou, ele não quis, né? Não quis sentar perto do colega, né? Ficou do meu lado aqui, tipo, não foi para perto dos colegas, né? Tinha essa dificuldade de aproximação. E eu vi que durante o processo de aula, de exercícios, de atividades propostas,
ele foi melhorando essa questão da socialização também, da interação com os colegas, né? Até que no final é outro que eu peço um abraço, ele me dá, né? Ele já brinca de pendurar nas costas dos colegas. É, claro que a gente toma o devido cuidado, né, com o risco, mas a gente vê que é uma evolução também. E aí eu volto a perguntar, né? Será que o mais importante é aprender a nadar? Né? Será que o mais importante é fazer os quatro nados, virar um Michael Phelps da vida? Ou se é melhorar essas questões, né? Que para nós parece muito simples. Para a gente, a comunicação, a interação social é muito básica, né? É muito fácil, mas para algumas pessoas com determinados transtornos, não. Né? Então, de repente, eu penso que esse é o mais importante. Enfim, falei demais, né? Não, não, mas é isso aí. A gente. É, é, como é, Fábio? Não, não falei nada, não. Pode ficar à vontade. Ah, pronto. Pois então, assim, como a gente. Como a gente. A ideia é essa mesmo, a gente trazer um pouquinho da nossa experiência, né? Então, isso é muito bom, a gente tá falando sobre isso, porque a gente tem público nesse momento assistindo, tanto que tem filho, né, que é assistido pela gente, vou já ler o nome da galera aqui, Aham. e que a gente atende, né, e também tem pessoas que não têm essa experiência, não têm essa vivência. Então, quando a gente fala isso, na verdade, eu vou até esquecer a palavra, mas é como se fosse cutuca as pessoas, né? Não é a palavra Uhum. bem essa, né? Não é o ideal, né? Mas para ver e identificar que a pessoa com deficiência não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas, eu não vou, será que eu posso cumprimentar ela? Será se eu, por exemplo, vou trazer para a educação física, eu não sei lidar com pessoa com deficiência. Às vezes até nego um atendimento porque, eu não sei, eu não estudei sobre isso e tudo mais. Então, quando a gente traz essa visão, traz a reflexão e que essa reflexão traga uma mudança de atitude, né? Então, a ideia quando a gente falou sobre essa live de fazer uma atividade física para autistas, é para trazer justamente essa visão, que as pessoas elas não precisam de estar com esse receio de trabalhar, de falar, de conversar com uma pessoa com deficiência, por conta que, assim, eu vou falar o nome preconceito porque é um preconceito, né? Quando você não tem um entendimento de uma coisa, aí você, né, tem uma coisa Uhum. que acredita que sem saber o conhecimento profundo daquilo. Então, quando a gente Sim. faz esse tipo de interação, é para justamente tirar o preconceito e virar um conceito, as pessoas saberem o que é realmente, né, o que acontece. Aí eu queria até já vi aqui, eu vou ler o nome da galera que Vai. já fez um Tu comentário vai aqui, falar né? 3 milhões de pessoas. Pô, Eu cara, acho que aí. é muita gente mesmo. Mas assim, a Vânia e a dona Maria Lúcia, né? Uhum. Que é a mãe, a dona Maria Lúcia, e a Vânia, nossa aluna, que comentou aqui no Facebook. Eu já Deixa vi eu a ver dona aqui. Neuda aqui, mãe da Mariana. Mas da Mariana até mandou um negócio aí pro Fábio aí especial. Tô com ciúme, viu? E aí? Ela disse que tá comigo e não abre. O Que bom, fico Denis, feliz. a Lu Silva, a dona Neuma, como foi falada, a Sandra, a mãe da Bebela. Bebela é uma fofura, né? É. A, A Bebela, a, a, eu Cibele, sou a fã da Cibele Bebela. não vale, não, porque aí é. Isso daí não sei se é verdade, não, viu? Só porque convive com a gente, aí não quis fazer feio e mandou um comentáriozinho ali. Ah, aí outra Vânia, que é aqui é a mãe da família do Glauber. Sabe quem é o Glauber, né? Sei sim. É, Glauber é Vânia gente boa demais, Nogueira, rapaz. o Dinaldo, o professor Cláudio, É uma coisa boa. professor, o professor Wagner aí, ó, dando um oi pra gente aí,
Vi o comentário do professor Vladimir também aqui. Professor Vladimir, gente boa demais. Trabalha. Alguns desses aí são que trabalham com a gente lá no projeto, né? O professor Wagner, a professora Aham. Cibele. Meu pai Ah, aí, o eu vou Elias até, Takashi. eu vou até depois assistir essa live de novo, para ver se eu tô falando direitinho, né? E se o resultado for bom, vou até pensar em fazer outras aí, vou convidar o Wagner também para falar de capoeira. Cadê ele? Tá aí? Oxe, cara, vai ser bom, viu? Vai render assunto, viu? É, certeza. Isaquiel, a Patrícia, Joana Dark. A Joana Dark. A Joana Dark é da tua família, né? Ah, não, é a minha. Eu sei quem é a minha tia. Tá confundindo a minha É, família com a tua, homem. porque é tudo parecido, né? Aí o pessoal, né? A gente tem que saber quem é quem, né? Tá certo. Alcirene, Galvânio. Meu É, irmão, tem uma aí, galera, viu? vamos. Eu queria agora a gente, até para a gente finalizar, a gente conversar um pouco de como é que funciona nas atividades, né? E até identificar essa particularidade, né? De cada grupo de autistas, né? Ou pessoas autistas. Porque Uhum. se a gente for citar o treinamento funcional, né? São divididos em três grupos. Só para a gente deixar bem claro para quem está assistindo. Isso na nossa metodologia, né? Enfim. Isso. Trazendo para a nossa Tá. metodologia. Uhum. Onde nenhuma atividade, agora eu vou falar até geral, nenhuma atividade lá no SESC, a gente separa por deficiência. A gente atende diversas deficiências, mas não separa por grau de deficiência, é por identificar o nível, se na natação, nível de nado, né, Uhum. nível de compreensão dentro do treinamento funcional, e o bike não, o bike é o movimento básico, é sentar, pedalar. Se sentar e pedalar, já é um ponto para poder participar da aula. É isso? Tô errado não, né? Não, não. Ah, eu acho que, na verdade, a nossa divisão em relação aos grupos é, assim, só para complementar, não tá errado, não. É em nível de aprendizado motor, né? Isso. Que aí também entra na questão dos níveis do TEA, que eu falei lá no começo, também acaba meio que coincidindo, né? Uhum, isso mesmo. Então, assim, lá no treinamento funcional, que na verdade são os movimentos que, dentro das atividades que a gente propõe, eu acredito, né, que é os mais complexos, onde você pode ter exercícios mais complexos, a gente separa em três grupos. Onde o primeiro, a gente identifica os alunos que têm, não, como o Fábio falou, o repertório motor não está muito. É, não tem um bom repertório motor, precisa melhorar, precisa desenvolver mais, né? Um outro grupo que já tem esse repertório motor bem mais desenvolvido, e um outro que já é um pouco mais um treinamento mais individualizado, que geralmente são as pessoas que têm deficiência físicas que necessitam de cadeira de rodas. Assim, é mais ou menos isso, né? É por aí? É, mais ou menos isso. Pronto. Pode continuar. Só. Aí o legal, assim, porque dentro desses dois grupos existe um grupo com um repertório motor que precisa desenvolver e um que já está melhor desenvolvido. E nos dois grupos nós temos autistas, né? Sim. E, e o legal, assim, quando a gente fala sobre isso, é que, é que a gente fica com esse receio e preconceito, mas o nível de compreensão, de entendimento, e na hora que eles executam esse movimento, eles se encaixam em determinado grupo, independente da deficiência, entendeu? Aí eu queria que a Sim. gente conversasse um pouquinho sobre isso. Desculpa, não ouvi o final. Aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. É, citando, no caso, vamos falar do treinamento funcional, que a gente tem ali aquele grupo no horário de 4 horas, tem um grupo bem seleto assim, de quantidade de alunos ali no Uhum. grupo um que a gente chama que é
o pessoal que precisa melhorar o repertório motor. E no grupo 2 a gente tem ali, eu acho que os dois, né? Tem dois alunos. Não vou citar o Eu nome, acho que. temos dois, né? Uhum. Eu não sei se é um ou são dois, né? Mas São dois. Então, inclusive, eu, um é irmão, tem um outro irmão que também é autista, e ele tem um movimento estereotipado bem mais visível, assim. Quando ele está parado, quando ele não está em atividade, ele já fica um pouco mais ansioso, aham. né? Então, faz mais esse movimento estereotipado. Lembrou quem é? Lembro sim. Lembrei. Eu acho que o ponto aí importante é a gente, quando a gente fala das divisões, né? Que é importante a gente realmente dividir a gente não tem como fazer atividades individuais lá no SESC, né? Que infelizmente pela quantidade de alunos que é enorme e pela quantidade de professores que também é grande, mas se for ver proporcionalmente a quantidade de alunos não é tão grande a ponto de você conseguir fazer atividades de maneira individual. Mas, por outro lado, a gente acaba ganhando realmente essa questão da interação, né? Das amizades, dos vínculos e tudo mais. E também eu acho importante essa questão de não dividir por transtorno ou por deficiência, assim, por condição clínica, né? Eu acho muito importante também por isso, porque gera interação com outros públicos, né? Gera interação com outras, com crianças ou adultos em outras situações, em outras condições, né? E o fato de pessoas com autismo estarem em todos os grupos, né? Se a gente tem 3 grupos, eles estão em todos. Se tem 4 ou 5 modalidades, eles estão em todos, também mostra essa questão de que eles podem se inserir em qualquer lugar, né? Então, independente do... A gente tem... mostra também que eles têm a capacidade de evoluir, né? Desde o grupo que tem mais comprometimento ou menor nível de autonomia até o grupo que tem menos dificuldade, né? Acho que isso é muito importante também. E, e o mais legal, assim, é que nem você falou aí, que eles podem estar onde eles quiserem estar, né? Sim. Porque a gente chega a um nível, porque o que acontece? Às vezes aquele aluno, ele nunca teve essa vivência, por conta de a prioridade, né? A prioridade, às vezes, a terapeuta ocupacional, a fonoaudiólogos, a psicólogos, a todo um trabalho, e por último, às vezes, pensa nessa atividade física e às vezes até é sugerido pelos profissionais, pelos médicos, vá buscar uma Uhum. atividade física para ele, enfim. Então, aquele aluno ele chega para a gente, ele chega com uma pessoa que nunca fez uma atividade. Como uma pessoa que É. nunca fez atividade, a gente vai desenvolver, né, vai ajudar e tudo a melhorar seu repertório motor, seu desenvolvimento, condicionamento físico, enfim. Depois disso, depois que ele assimila, exemplo, ele aprendeu a nadar. Ele nada hoje o nado crawl, que é o que a gente inicia, né? Uhum. Então, depois disso, se ele quiser participar das aulas regulares, né, porque no SESC existem as atividades que são pagas, são atividades regulares, e existem as atividades, que é o projeto SESC Ativo, que são gratuitos, de forma gratuita, existem algumas regras para poder participar, né? E, enfim, esse aluno, caso ele queira sair dessa atividade, SESC Ativo, projeto, e ir para uma atividade regular, ele terá plena capacidade de assim fazer. Né? Se não for do Uhum. SESC, pode ser em qualquer outra instituição. Ele vai ter essa condição, né? Que é a partir do ponto que ele se propôs a iniciar a fazer a atividade. Né? Sim. E eu acho importante também falar sobre essa questão da equipe multidisciplinar, né, das outras terapias. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que a gente tá, já estão com quase 50 minutos de live, né? Tudo isso que a gente está falando desde o começo tem que ter interação com as outras terapias, né? Não adianta a gente fazer o trabalho sozinho, né? Não tem como, não dá para fazer o trabalho sozinho e ter um resultado, grandes ganhos, né? Sem o trabalho dos outros profissionais. Assim como também não dá para ter é, esse ganho motor, esse ganho de repertório motor sem a educação física, sem a atividade física. Eu acho que tudo está interligado, né? Essa questão da intervenção precoce
ela é super importante, mas também em relação à fono, em relação à TO, em relação à atividade física também. Não adianta você saber que a atividade física é importante e você não praticar atividade física, né? Pô, não dá para ter o resultado somente com um tipo de terapia ou com um tipo de atendimento. É, e até porque o futuro vai ser basicamente isso, né? Por isso que a gente, como profissional de educação física, agora que está inserido realmente de forma oficial dentro da área da saúde, esse trabalho multidisciplinar ele vai ser importantíssimo para todas as pessoas, né? Todas as pessoas Uhum, elas vão ter que ter esse tipo de trabalho, porque a tendência é a busca pela qualidade de vida. Então todos nós vamos em busca dessa qualidade de vida e não tem como falar da qualidade de vida sem ter um hábito saudável ligado a ser ativo, né? E nem a alimentação. E que, inclusive, essas duas ações, a saúde ligado à atividade física e a uma boa alimentação, ela é o principal fator para que não tenha uma população doente e que não superlote os hospitais, né? Enfim. Então, a tendência das pessoas, né? Assim acredito, é que elas busquem por isso, pela atividade física, né? E hábito saudável ligado à alimentação. E então a pessoa com deficiência também está inserida dentro dessa proposta, assim como todos nós, né? com certeza, com certeza. Isso aí são benefícios, características da atividade física que são gerais, né? São para todo mundo, né? Independente de ter algum tipo de deficiência ou independente de ter algum transtorno ou não, né? Mas para a pessoa com determinada condição com determinada condição clínica, né? Como a gente falou do autismo, tem diversos pontos a mais, né? Como a gente falou, do foco, da atenção, da autonomia, tudo isso além dos benefícios que são gerais, né? Que a gente falou. Eu acho que Pois, isso meu irmão, é o que tem que ser pensado, né? Pela família, enfim. assim, a gente tá chegando ao fim da nossa live, né? Tá fazendo almoço, né? Chegamos a 299 milhões, não chegamos aos 3 milhões, Eita, mas bateu na trave, certo? E queria agradecer por ter topado esse bate-papo aí. Eu acho, como eu falei, eu acredito que seja um ponto muito importante. Venho acompanhando algumas lives de outras pessoas e tudo, e, e a gente vê que não é um assunto muito discutido e batido, né, sobre a uhum. pessoa com deficiência. Por isso veio essa ideia e tinha que trazer uma pessoa que dentro do meu convívio hoje, acredito que seja um excelente profissional e que tenha esse entendimento sobre o autismo. Então, queria agradecer por ter topado e, e eu queria que você deixasse essa mensagem final aí para todo mundo. Cara, na verdade, eu que agradeço, né? Você, como você falou da questão do convívio, você me conhece, né? As pessoas que me conhecem sabem o quanto, é, como é que eu posso falar? É desafiador essa questão de falar em público, de falar na frente de uma câmera, né? E assim, resolvi vencer essa dificuldade, aceitando o teu convite, e de repente foi melhor do que eu esperava. Então, assim, só tenho gratidão. Você é um amigo pessoal, você é um cara que, dentro da profissão, você é um cara que eu considero um dos melhores também, né? E, assim, agradecer realmente, eu acho que foi bom, acho que é importante a gente ter cada vez mais momentos assim, mesmo que não seja no online, né? Que a gente consiga falar mais sobre essa temática, que a gente consiga trazer mais esse assunto para que as pessoas é, aprendam, né? Que as pessoas entendam, né? Tudo que a gente falou hoje, né? Que ninguém é igual a ninguém, você não precisa ter medo de lidar com uma pessoa que está numa condição diferente da sua, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, né? Acho que a gente tem que ter essa consciência, né? De que deixar o preconceito de lado, né?
que você não pode estar discriminando a pessoa porque ela é diferente de você, afinal todo mundo é diferente de você, né? Enfim, acho que a mensagem que eu queria trazer era essa, né? Ah, e outra coisa, eu ia falar, né, que caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, eu acho que a gente pode se colocar à disposição. Assim, eu me coloco à disposição para ajudar, para responder. Se precisar de atividade para passar a quarentena, não tem problema, pode falar comigo. O meu nomezinho acho que está aparecendo aí, né? Fábio Andrade, né? No Facebook e no Instagram, Fábio Andrade 5. 5, não, 5, irmão. Fábio Andrade 5. Qualquer coisa me procura lá, fala comigo no direct. Vou tá à disposição e vou ajudar com o maior prazer, se precisar. Show de bola, show de bola. É bem esperado isso de você. Você é um cara proativo e com certeza vai ajudar. As pessoas podem me procurar, que eu tenho certeza que você vai fazer o melhor para ajudar, orientar. E então eu vou também aproveitar e vou jogar aqui nos próprios Ah, não, comentários. não. E agradecer também as pessoas que assistiram, né, cara? Pessoas que, Exato. sei lá, deixaram o almoço de lado, né, para poder assistir. Alguém que de repente acordou mais cedo do que de costume, não sei. Acho que é, assim, agradecer pela galera que prestigiou, né? O pessoal que comentou, enfim, tem gente falando aqui comigo no WhatsApp também. Bacana, bacana, muito legal. Mas é verdade, isso daí. Eu acredito que isso foi bem significativo para a gente, né? Porque Uhum. é realmente um desafio, como o Fábio falou, a gente está fazendo isso daqui. E só em você deixar a sua mensagem, nem que seja um bom dia, já foi muito bom, porque nos motiva a continuar, né? Tentar outras vezes, fazer novamente, Com trazer outros certeza. assuntos, outras pessoas também para poder participar. E então esse tipo de incentivo que vocês estão dando para a gente realmente foi muito bom. Eu também vou deixar aqui nos comentários do Face a minha página no YouTube, porque a ideia, né? Eu vou mostrar aqui para falar para vocês que a ideia dessa página é que a gente possa compartilhar conteúdos ligados à atividade física, ou à educação física, na verdade. Uhum. E então esse conteúdo ele também vai estar lá, né? Eu vou deixar salvo lá para quem quiser Show de assistir bola. novamente, porque o vídeo vai ficar um certo tempo no Facebook, mas depois vai sumir. E, e também vão ter outros temas a serem abordados também na própria página. E quem quiser também seguir o Instagram também, eu vou colocar também o link. O Fábio também, depois ele pode colocar também, no caso do comentário do vídeo aí, o link do Instagram. Uhum. E agradeço mais uma vez ao Fábio e a todos que participaram da nossa live. Espero que tenham gostado. E vamos embora, vamos para frente. É isso aí. Valeu, meu irmão. Um abração, viu? Valeu, obrigadão, valeu.